Muita gente acredita que a prosperidade financeira depende somente do salário, da renda, né? Mas na prática não funciona desse jeito. Eu conheço pessoas prósperas que não têm muita renda e conheço pessoas que têm muita renda e são endividadas. Então, é muito importante saber que não tem relação você ganhar muito ou ganhar pouco, né? Então, o que realmente separa uma pessoa próspera financeiramente do que as pessoas prósperas no mesmo ciclo de pagar conta, pagar boleto? Você sabe a resposta? Então, se você não sabe e se esse tema faz sentido para você, continue aqui nesse vídeo que eu vou te explicar qual que é essa diferença. Bem, eu me chamo Nisilda Nascimento, sou planejadora financeira, trabalhei por 40 anos no ambiente corporativo, na área de finanças, empresa pequena, média e grande, sempre na área de finanças, ajudando as empresas a terem uma vida financeira saudável, próspera, a obter lucro, né? E hoje eu trabalho ajudando famílias, solteiros, adultos, crianças, todo mundo que queira se reestruturar financeiramente, ter um relacionamento saudável com dinheiro, ter uma vida próspera, e também empresas a se estruturarem financeiramente. Então já vou pedir para você curtir esse vídeo, inscrever no canal, compartilhar. Esse canal é aberto para falar de tudo sobre finanças, planejamento financeiro, educação financeira, tudo o que acontece no dia a dia. Vai ser uma coisa assim, um papo mais leve assim sobre o que acontece, o que está acontecendo no momento sobre finanças. Eu quero trazer também assuntos mais atuais, né? E se você tiver algum assunto que você tenha interesse em saber, pode colocar aqui embaixo que eu gravo um vídeo sobre o assunto, tá bom? Muitas pessoas, né, olham para quem prospera, pensa assim, ou fala até, né? Nossa, que pessoa de sorte. Claro, ela teve ajuda, né? O fulano levou ela para trabalhar não sei aonde, né? Ah, não, o pai dela é rico. Ah, é herdeiro. Não, assim, sempre tem como se fosse uma desculpa para aquela pessoa ter prosperado, né? E a pessoa, geralmente a pessoa que está falando, é a pessoa que não prosperou, né? Mas, na verdade, quem prospera, ele tem alguns comportamentos diferentes de quem não prospera. Elas são pessoas que têm um comportamento, assim, a prosperidade, ela nasce de um comportamento financeiro diferenciado. Então, ela tem um bom comportamento financeiro. Ela tem uma mentalidade diferente. Ela é uma pessoa organizada. Ela tem consciência e ela tem constância. Então, quando a pessoa tem esses 5 atributos, ela consegue prosperar financeiramente, mesmo não tendo dinheiro, não tendo muito dinheiro, né? Tendo um salário, uma renda que pode ser pequena, mas ela consegue guardar, ela tem constância, ela tem consciência, ela tem disciplina. Então, isso muda qualquer vida financeira. Então, porque ela tem uma boa relação uma boa relação com o dinheiro. E tem pessoas que ganham muito e vivem sufocada, vivem com dívida, vivem pagando conta, tá num padrão de vida que não lhe cabe. Então, é importante você saber, começa com pouco e vai crescendo com um equilíbrio. Mas é por isso que as pessoas conseguem ter prosperidade, porque elas têm uma mentalidade e um comportamento diferenciado. Então, isso é importante que você saiba. Bem, as pessoas que prosperam, elas sabem para onde o dinheiro está indo, elas têm clareza, então elas observam os gastos, elas observam e planejam os gastos, ela entende o que é prioridade, ela tem uma visão geral do que ela quer, então isso faz com que ela prospere. Quem não prospera é porque não tem clareza, então tem falta de direcionamento, né? Então o dinheiro vai para onde vai, né? Paga conta, compra, tudo, né? Não tem aquela visão clara para onde está indo o seu dinheiro, né? Então essa é uma diferença gritante entre pessoas que prosperam e pessoas que não prosperam. Outra coisa que é muito importante, as pessoas que prosperam, elas não gastam tudo que ganham, ela guarda. E as pessoas que não prosperam, o que acontece? Ela tem um aumento de renda, ela já aumenta a despesa. Ela está sempre aumentando. Quando você tem um aumento de renda, é uma grande oportunidade de você guardar o dinheiro, porque você já vivia aquele padrão. Mas aí não, você já
já faz outra dívida, já compra, já parcela tudo, né? Então essa é a diferença, você não tem essa consciência de guardar, você tá sempre gastando e quer prosperar, não dá para você fazer isso, né? Você tem que definir o que é prioridade para você. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Eu acho que o nosso futuro tem que ser prioridade, porque senão a gente vai viver sem qualidade de vida, né? Então isso também não é bom, né? Ou dependendo de outros, né? O que é pior ainda, né? Então é importante a gente planejar o nosso futuro, e para planejar o nosso futuro a gente tem que planejar agora no presente, né? Você consegue mudar decisões que consegue. Então é só você observar uma pessoa próspera de uma pessoa que não é próspera. Elas têm comportamentos totalmente diferentes. Uma outra característica de pessoas prósperas é que elas pensam no futuro. Então, elas se organizam para ter uma reserva, para não ficar no desespero quando acontecer um problema. Elas tomam as decisões com mais intenção, elas são intencionais, né? Elas não tomam decisões aleatórias, né? Organizam compras, fazem planejamento, organizam objetivo, evita dívidas desnecessárias. Então elas têm um pensar diferente, né? Isso é um comportamento. Então elas conseguem prosperidade porque elas têm esse comportamento. Outra coisa também que faz parte de uma pessoa próspera, elas aprendem a esperar. Elas sabem que nem tudo você precisa fazer naquele momento. Esse ponto é extremamente importante, porque quando você pensa em planejamento, em prosperidade financeira, você tem que ter uma maturidade emocional. É o que eu disse, você às vezes vê uma coisa, você quer aquela coisa, mas você não precisa, ou não precisa naquele momento e naquela hora. Então você tem que ter essa maturidade para você saber que nem tudo precisa virar um gasto imediato, né? Então agora não, isso não é prioridade para o momento, vou me organizar primeiro. Então elas têm isso e sinceramente isso muda toda a sua vida financeira, quando você sabe que você pode esperar. Claro que a gente tem vontade de comprar as coisas, você quer tudo, tem coisas que você nem sabe para que serve, mas você quer. E a gente tem essa tendência, né? E com essa rede social, com tudo sendo exposto a todo tempo, a gente quer comprar coisas que você nem sabe para que serve. Mas calma, respira, dá um passo para trás e pergunta, poxa, eu preciso, né? Aquelas perguntinhas que eu falei anteriormente, eu preciso, cabe no meu orçamento, né? Tudo isso você tem que perguntar para que você não vá se atirando aí desesperadamente em compras, né? Então, assim, as pessoas prósperas têm esses comportamentos diferenciados. Bem, então tem que ficar claro aqui que comportamento é muito mais importante do que a gente imagina. As pessoas, às vezes, para prosperar, elas buscam um aumento de renda, ganhar mais, fazer o trabalho, mas se você não mudar o seu comportamento, não mudar os seus hábitos de consumo, impulso, desorganização, quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. Então, primeiro você tem que mudar o seu comportamento. Óbvio que aumentar a renda é bom, ajuda a prosperar, tudo, mas só ela não resolve. Você tem que ter o pensamento para mudar o seu comportamento, com hábitos, compras por impulsos, tudo para que o seu dinheiro não desapareça e você tenha uma vida financeira saudável, né? E uma coisa importante que eu queria falar aqui também para vocês é que prosperidade não é ostentação. Muitas pessoas confundem isso. Acha que porque o fulano tem um carrão, tem um relógio, tem, sei lá, alguma coisa, ele é próspero. Às vezes não, ele é só um endividado, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado com isso, porque o que é a prosperidade? Você dormir bem, não viver desesperado, ter liberdade de escolha, de fazer o que você quer fazer com calma, e isso é construído aos poucos. Então, assim, procura lembrar sempre que prosperidade não é ostentação. E a prosperidade não depende só do que você ganha, ela depende do que você ganha e do seu comportamento e dos seus hábitos. Então, é muito mais que dinheiro, de renda, é comportamento para você ser próspero, tá? O importante aqui é você saber que o que transforma a sua vida financeira não precisa ser um grande acontecimento, né? Não precisa você ganhar na loteria, você ganhar um aumento, não precisa nada disso. São pequenas mudanças repetidas com constância que você consegue mudar, porque a vida financeira, ela é uma construção, né? A sua prosperidade financeira, na verdade, né? Ela é uma construção.
Então ela tem que ter equilíbrio, direção e consciência financeira. Se você fizer isso, esses 3 passos, você vai conseguir mudar a sua vida financeira ao longo da sua vida. Não vai acontecer de hoje para amanhã, não existe mágica, né? Mas o importante é sempre que eu falo, você tem sempre que começar. Se você não começar, nunca você vai ter. Então, se você for esperar o momento certo foi ontem. Então, é melhor que você já comece. Então, era isso que eu gostaria de falar para você nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me ajuda, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo que eu respondo. Se tiver um assunto que vocês queiram que eu falo, deixa aqui embaixo também que eu gravo um vídeo. E se vocês quiserem saber mais sobre o planejamento financeiro, como funciona do início ao fim, eu tenho um curso sobre planejamento financeiro. O curso é bem legal, é bem didático, assim, bem facinho de entender. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar se você tiver interesse. Então, te vejo no próximo vídeo.